Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Shure Brasil. Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior aqui no Brasil. Meu e-mail está aí na tela, se vocês quiserem anotar. Fiquem à vontade de entrar em contato sempre que precisarem de alguma ajuda, dica, fazer qualquer tipo de pergunta, ok? A gente está sempre aqui para ajudá-los. Hoje o tema do webinar é mixando para PSM, mixando para sistemas de in-ear, tá certo? Então, primeira coisa que vem à nossa cabeça é, bom, por que usar monitores pessoais, né? Por que usar sistemas in-ear? Como está na foto aí o artista e o técnico lá configurando o bodypack e receptor dele do sistema de in-ear. Qual a vantagem que a gente tem de usar um sistema de monitor pessoal? A vantagem, uma delas, né, lógico, é, claro, que poder fazer uma mixagem única para cada músico, poder fazer uma mixagem dedicada, né, para cada músico, ou vocês vão ver hoje, que a gente vai discutir também sobre isso, quais são as opções, quantas vias vamos fazer, se faz estéreo, mix mode, tudo isso. Então, uma das grandes vantagens do sistema de NIR, né, do sistema de monitor pessoal, é poder se dedicar e poder fazer uma mixagem distinta para cada músico. Se você tem vários monitores de chão, é lógico que isso também é possível, mas é mais limitado ao vazamento acústico, há vários fatores aí para levar em consideração. Então o monitor INI trouxe uma nova, foi uma revolução no mercado, né? Quando apareceu os sistemas de monitoração pessoais, né? Outra coisa, como você elimina os monitores de chão, né? Os spots e tudo mais, você diminui muito o nível de SPL do palco. Então, não só você, se estiver trabalhando no monitor, né, da sua banda, vai conseguir trabalhar com uma quantidade de vazamento menor, quer dizer, a influência do monitor de chão nos microfones vai diminuir, vai reduzir muito, né? E para o cara do PA também, né? Você também ajuda a melhorar a mixagem em geral, a qualidade da mixagem, vamos falar assim, né? Então, é uma outra vantagem, liberdade de movimento. O artista pode se mover por onde ele quiser, que se você garantir uma qualidade da cobertura do sinal de RF, ele vai poder andar, se movimentar por todo o palco e escutar a mesma mix ou muito, né, uma mix muito mais homogênea e constante, independente de onde ele está no palco. Né? Ele pode até ir até a plateia, ele pode andar por uma passarela, em qualquer lugar, você não tem que cobrir todas essas regiões com inúmeros monitores de chão e tudo mais. Né? E é lógico que o fone ajuda também a fazer o isolamento, ele também ajuda a isolar qualquer fonte de ruído externo. Né? Então aí a primeira pergunta também que vem é, tá bom, ok, vou trabalhar com sistemas de INER. Por que a gente não pode simplesmente copiar o que o próprio artista já ouvia no monitor, copiar essa mesma mix para o fone de ouvido? Por que não devemos fazer isso? Por que a gente não sugere que se faça isso, né? Por quê? Porque normalmente a mixagem ou o ajuste, né, da mix para monitores de chão, né, tem uma resposta totalmente diferente da resposta do fone de ouvido. Né? Um dos fatores é, só para evitar feedback, realimentação, microfonia, o técnico pode aplicar filtros para corrigir, né, as microfonias e tudo mais, o que vai, lógico que alterar o timbre, né, ou ajustar o timbre, ou compensar o timbre aí do monitor, coisa que é totalmente diferente no fone. Então o ideal é você fazer para mixagem para fone, uma mixagem totalmente diferente, uma equalização, um ajuste totalmente diferente, né? E é claro que os fones de ouvido têm uma resposta totalmente diferente do monitor de chão, né? Certo? E também outros cuidados, os cuidados totalmente diferentes, né? Você tinha
com o monitor de chão, uma percepção diferente dos instrumentos acústicos, dos instrumentos que estão mais altos no palco. O fone de ouvido te proporciona um isolamento, o timbre dos instrumentos vão soar diferente no fone também, né? Pode soar mais alto, outro mais baixo, um outro mais agudo, o outro. Então a mixagem é totalmente diferente, a margem dinâmica, né? Quer dizer, a diferença de nível entre o som mais baixo e o som mais alto é, é muito diferente do monitor de chão, dado a isolação do fone, as características de timbre dos fones de ouvido e tudo mais. Então é importante que você pense em tudo isso no momento de fazer a mixagem para fone de ouvido, né? E é lógico, também pensar aí no equilíbrio entre o som acústico e o som do fone, o som que o fone está amplificando. Então, a mixar para um fone é totalmente diferente de mixar para um monitor de chão, né? Ok, então se eu adotei e se eu vou utilizar sistemas de monitoração via fone, PSM, para o meu artista, como que eu posso melhorar o conforto do som que ele vai escutar? Quais cuidados que eu preciso tomar, né? Você precisa tomar cuidados diferentes do que você tomava com os sistemas de monitor de chão. Lembre-se que o fone de ouvido está plugado diretamente no artista. Então, muito provavelmente você vai ter que usar de outros recursos de imagem estéreo, compressão, que você muitas vezes não usava no monitor. Então é óbvio que é uma prática comum e é o aconselhado que você também tenha um monitor NINI, né? Também tem uma monitoração para que você possa escutar exatamente o que o artista está escutando e poder relacionar o que ele pede ao que você está ouvindo, ao que você imagina que ele esteja ouvindo, para que você tenha esse trabalho de ir e vir, né? Quer dizer, ouvir o que ele pede, escutar o que ele está ouvindo, entender o que ele está pedindo. Então, isso também é um outro fator super importante. Você, com o mesmo fone, com o mesmo sistema de NIR, você está ouvindo exatamente o que o próprio artista está ouvindo, né? Então, isso dá muita flexibilidade para a sua mixagem, né? E você faz uma mixagem mais fiel, mais próxima do que o artista realmente quer, né? Tá certo? É normal você precisar dar algum ajuste de ganho de agudos ou alguma equalização. Quer dizer, cada fone tem uma sonoridade diferente, né? Você pode ter fones que tem um pouco mais de grave, fones que tem menos agudo, fones. Então existem vários fones no mercado. Pode ser que o artista queira usar o fone dele. Os músicos podem provavelmente querer usar outros fones. É interessante que você tenha uma noção da sonoridade dos fones, escute os fones. Poxa, o baixista está usando um fone que tem um pouco menos de grave, ou tem mais. Então, ter essas referências é importante. É lógico, atrelado também aos gostos particulares de cada músico. Tem músico que prefere o instrumento dele muito mais alto do que os outros, tem músico que já não prefere uma mix mais natural, vamos dizer assim. Então, muito importante você conhecer os músicos, ter esse diálogo, tenha uma participação ativa na mix, se comporte como se você fosse um músico, para que ele possa conversar com você de igual para igual. Né? Então, entenda o que ele está pedindo, o gosto dele e tudo mais, que aí você vai conseguir chegar numa mix mais agradável e ter um trabalho mais tranquilo, né? Tá certo? Óbvio que para você poder ajustar então tudo isso adequadamente, você vai trabalhar com uma mixagem diferente para cada artista, né? Você pode ter uma dupla sertaneja, uma dupla de cantores, então cada um pode querer uma mixagem diferente, gosta de mais brilho, o outro gosta de menos brilho, né? Então, trabalhar isso individualmente, né? E muito importante, sempre usar os dois lados do fone. Há uma questão psicoacústica muito forte aqui, que se você usar um lado só do fone, não vai te dar a isolação e a imagem, a sonoridade, que é você usar o fone dos dois lados do ouvido. Né? Então é muito importante para você atingir o melhor resultado, explicar isso para os artistas, para os músicos, para que eles entendam e usem os dois lados do fone, né? Muito importante isso, tá certo? E uma outra questão, uma outra técnica, uma outra sugestão aí,
muitos músicos e artistas sentem um pouco de falta do ambiente do palco ou do ambiente da plateia. Então é comum um engenheiro de monitor usar microfones para captar o som do palco ou microfones para captar o som da plateia e adicionar isso à mix, né, a mix que o artista vai usar, para que você tenha um som mais confortável, para que o artista se sinta no palco. Né? O fone é tão isolado, ou isola tanto, ou traz o artista para um ambiente mais isolado, que muitas vezes ele pode perder um pouco da energia, da coisa que é tocar ao vivo, né? Então ele fica com fone de ouvido com uma sonoridade muito mais de estúdio, o que é bom por um lado, mas é claro que muitas vezes, por questões artísticas, estéticas e mesmo de conforto, né, ele precisa ouvir um pouco o som do palco. Então existem várias técnicas, como colocar um microfone atrás do artista, em um ponto-chave aí do palco, um microfone escondido, usar isso numa mix, que você pode adicionar esse ar aí, adicionar essa coloração aí, toda a característica do som do palco e ajudar a dar um ambiente mais confortável para o seu artista, tá certo? Então essas são algumas, óbvio que aqui a gente vai ter, a gente vai conversar aqui por uns 40 minutos, 50 minutos, então a ideia é passar algumas sugestões. Eu acho que tem muito mais além disso, né? Então a ideia é que você tenha essas ideias básicas, né? Esses conceitos básicos e vá trabalhando a sua mix da melhor forma. Nem toda mix é igual, nem toda pessoa mixa igual ao outro, nem todo artista quer as mesmas coisas que o outro quer. Então você tem que ir se adaptando e se ajustando, né? Qual que é a diferença de mix mode ou estéreo? Acho que quase todo mundo já viu isso na função dos principais sistemas de INIR do mercado hoje, né? Então, todo o sistema de INIR da Shure, todo o sistema de monitoração pessoal da Shure, tem o modo Mix Mode ou estéreo. O que é isso? Bom, o modo estéreo, vamos pensar assim, é o mais fácil de imaginar. Você vai mandar dois sinais, o que seriam dois auxiliares, por exemplo, da sua console, para os fones do artista, sendo um canal destinado ao lado L do fone, né, e o outro canal destinado ao lado R do fone. Então você vai poder mandar uma mixagem estéreo, você pode trabalhar com pan, você vai ter um corpo, uma presença diferente do reverb, por exemplo, né? Uma espacialidade diferente, porque essa é a função dos nossos dois ouvidos, né? Temos dois ouvidos por quê? Para ouvir mais? Também, mas é óbvio que a função da gente ter dois ouvidos é poder distinguir diferenças de tempo entre os dois ouvidos. Então é comum até você às vezes mexer na cabeça um pouco de um lado para o outro se você quer distinguir de onde está vindo o som, né? Então essa é o nosso cérebro aqui processa o som captado pelo fone, as diferenças de tempo, as diferenças de reverberação, de todas as reflexões, para imaginar o ambiente, para imaginar as distâncias, para interpretar e entender essas distâncias. Então, trabalhar com estéreo vai te dar toda essa funcionalidade. Então, inclusive, você pode posicionar na sua mix aí a bateria mais ao fundo, mais à esquerda. Então, dá toda essa noção espacial para o artista que está tocando, olhando para a plateia, mas está tendo essa percepção que a bateria está posicionado mais à esquerda dele, o teclado mais à direita. Então, ele se sente confortável. Lógico que se ele virar de costas, o pan aí muda, né? Mas enfim, são ideias para ficar na cabeça de vocês e vocês usarem isso de acordo com a necessidade. Então, basicamente, a configuração estéreo é essa. E a configuração Mix Mode é uma configuração de dois canais. Você vai mandar dois canais para o fone de ouvido dele, mas o que vai acontecer no body pack? Ele vai pegar o sinal de um canal, do L, e mixar com o sinal R. Então você tem, na realidade, dois sinais sendo mixados e enviados para os dois fones de ouvido ao mesmo tempo. Então é a mesma mix para os dois fones. E o que você pode fazer com isso? Qual que é a diferença do estéreo? Bom, você não tem mais a imagem estéreo. E o que você tem agora no pan do body pack, né, no panorâmico do body pack, é poder mixar, né, entre todo um sinal da entrada L que você está mandando, todo um sinal da entrada R. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Mandar no canal L uma mix completa da banda,
e no canal R só a voz do cantor. Então, o que o seu cantor pode fazer? Dosar até durante o show o quanto de voz dele ele quer escutar em relação à mix da banda. Então isso pode funcionar muito bem com todos os músicos, inclusive. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então esse é o modo Mix Mode. Você consegue ter uma mixagem geral para toda a banda e no outro canal tem a mix individual do artista e ele mesmo pode ajustar esse balanço, né? Muito interessante. Né? Então, você pode fazer essa mixagem da banda uma vez só e trabalhar com um canal para cada artista, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? É lógico que, pô, mas Fernando, eu tenho aí o meu artista principal. Você pode usar e continuar usando o mix estéreo, por exemplo, para o seu artista principal. Você vai trabalhar mais, ajustar melhor, né, essa mix e tal, para dar uma tranquilidade maior para o artista, para ele ficar mais confortável na mixagem. E trabalhar o mix mode para os músicos, para que eles mesmos tenham um pouco mais de controle. Então você na sua mixagem pode focar mais no artista e não é abandonar, mas enfim, você deixar os outros músicos que eles mesmo tenham um controle individual da dosagem aí, né, do balanço entre a banda e eles, e cada um, vou falar até um pouco o pleonasmo, cada um individualmente, né, ou seja, cada um pode fazer o seu balanço aí, tá certo? Ok? Então, é uma boa solução, é uma boa sugestão usar o Mix Mode quando você tem poucas mandadas. Pô, Fernando, eu tenho muito recurso, eu tenho vários INEs, a minha mesa tem muitas mandadas, né? Então, o mix estéreo pode ser o ideal para toda a banda, se você puder, né? Então, é ajustar caso a caso, tá certo? Maravilha. Então esses são as dicas e os toques básicos, claro, para você levar em consideração quando você vai trabalhar com fones de ouvido pessoal, aí, com monitores individuais, tá certo? Então, agora, para a gente entender um pouco a família de Inês da Shure, a família de Inês PSM. Né? Então a gente tem aí o sistema de entrada, é o PSM 300. É um sistema de extrema qualidade de áudio e extrema qualidade de RF por um preço muito convidativo, ok? Tem muitos artistas usando o PSM 300 no Brasil e eles têm gostado demais do timbre e da performance do sinal de RF, que vamos falar são os dois requisitos importantes aí a se levar em consideração num sistema de monitoramento pessoal aí, né? Então, como é que o PSM 300 funciona, basicamente? Então, cada base, né, que a gente vê aqui na direita do slide, a gente vê a frente do PSM 300 e a traseira dele. Então, a Shure usa essa convenção, todo aparelho que é um transmissor, ele tem a letra T aí no final, aí no caso dos INERs, né? Então, o P3T é o transmissor PSM 300, tá certo? Então, o contrário de um sistema sem fio, ao contrário de um sistema sem fio, né? O INIR, a base que vai no rack é o transmissor de radiofrequência. É como se fosse o transmissor da rádio FM que você escuta que está na sua cidade aí. Então a sua cidade tem uma Rádio Brasil, né? E essa rádio genérica Brasil tem lá uma antena transmissora. Então essa antena é que emite a onda de radiofrequência. Aí toda pessoa que mora nessa cidade tiver um rádio e sintonizar nessa frequência, vai poder escutar o som dessa rádio. Então isso é uma das perguntas mais comuns que a gente recebe, que o pessoal faz para a gente com relação a sistemas de INER. Posso ter mais que um bodypack recebendo o sinal de RF de um transmissor? Sim, não há limite. Você pode usar quantos bodypacks você quiser para receber o sinal da mesma frequência. Então, lembrando que se o PSM300, o P3T, que é o transmissor, estiver funcionando na função estéreo, ele vai transmitir dois canais de áudio através de uma frequência, e o seu bodypack, que a gente vê a foto aqui, o sistema PSM300 tem duas opções de bodypack, um bodypack de plástico, um bodypack de metal,
O seu bodypack vai receber esse sinal de RF e você tem na saída de fone de ouvido os dois canais que você transmitiu. Então, trabalhando no modo estéreo, você tem o estéreo no fone, ou o mix mode, você tem a mixagem dos dois sinais e você pode trabalhar com um balanço entre esses dois canais. Tá certo? O PSM300 possui essas duas opções de bodypack, tá? Você pode comprar com um ou com outro, ou você pode comprar vários bodypacks de metal e vários bodypacks de plástico, fica a seu critério, tá ok? Eles têm algumas características diferentes que a gente vai falar já já, e o código deles está aí. Então o receptor é com o final R, né? Então P3R é o receptor de plástico, né? Com a caixa plástica, e o P3RA é o bodypack com a caixa de metal. Quem conhece a linha PSM 900 e a linha PSM 1000, que são os outros que a gente vai falar já já, da Shure, vocês vão ver que o bodypack é exatamente, fisicamente, externamente, ele é idêntico. Né? Então ele é o mesmo corpo de metal, o mesmo tamanho, a mesma robustez, o mesmo botão e tudo mais. São caixas praticamente idênticas, ressalva alguma pequena diferença aí, né? Então, é um bodypack mais robusto, é um bodypack que tem um display de cristal líquido e algumas funções aí. Então, quais são as características básicas do sistema PSM300? Né? Ele pode ser montado em rack, você pode configurar, ele vem com as abinhas, você pode fixar ele facilmente e montar grupos de 2 em 2 aí no rack ou de 1 em 1, ele vem com esse opcional, né? Você vai, com o sistema PSM300, o processamento de áudio é totalmente digital. Então, o que, que é isso? No transmissor, você recebe o sinal de áudio, esse áudio é convertido para digital, esse sinal de áudio digital ele é processado em matéria de compressão e equalização, que é inerente de todo sistema sem fio analógico. Sempre há compressão e alguma equalização para que o sinal possa ser ajustado e funcionar adequadamente para ser transmitido e recebido. Esse processamento na transmissão ele é digital e o processamento na recepção também é digital. Então isso dá uma qualidade de áudio muito superior a outros sistemas que não têm processamento de áudio digital. Lembrando que só o processamento aqui é digital. A transmissão FM continua sendo analógica. Tá certo? É um sistema que tem uma relação sinal-ruído muito grande em comparação a outros produtos da mesma faixa de preço. Então, até 90 dB de relação sinal-ruído, é uma relação sinal-ruído muito boa. Então você tem o som mais claro, mais limpo, sem aquele chiado característico de sistemas mais baratos de outras marcas, tá certo? E há uma imagem estéreo. O que, que é isso? Quer dizer, a diferença entre um sinal e outro, a separação entre os dois sinais, quer dizer, você consegue escutar o left e o right, né? O canal esquerdo e direito, com uma nitidez maior, porque há uma separação grande entre os dois sinais. Né? Um sinal não interfere no outro, ou essa interferência é muito pequena, né? O que a gente chama de crosstalk aí. Tá? Então essas são as características de áudio aí do PSM300. Quais são as características de RF aí, né, de radiofrequência? O PSM300, né, o transmissor, o P3T, possui antenas removíveis com conector BNC. Então você já pode imaginar que você consegue usar equipamentos para distribuir o sinal de antena para diversos transmissores, ao contrário, combinar o sinal de RF de vários transmissores para você usar, por exemplo, uma antena só e transmitir o sinal de RF de 4 transmissores em uma antena só. Então, por ele ter antenas removíveis, você consegue fazer isso. O sistema PSM300 possui uma conexão RF muito sólida, então você consegue uma performance, uma qualidade de cobertura RF muito boa, ok? Porque os circuitos de RF são de extrema qualidade, apesar de ser um produto, o primeiro produto da linha PSM da Shure, mas é um produto de qualidade de RF muito grande. Ele também possui scan, ou seja, varredura de frequência, sincronização via infravermelho, o que facilita muito a coordenação de frequência de diversos aparelhos e a configuração e programação deles, né?
Todo o sistema PSM300 tem 24 MHz de banda de sintonia. Isso quer dizer que no Brasil, por exemplo, a gente tem a banda J13, que funciona de 566 a 590, e a banda K12, que é de 614 a 638. Então, além de tudo, a gente tem duas bandas disponíveis no Brasil, o que facilita muito a coordenação, que facilita muito o uso de múltiplos sistemas de INE ou até sistemas de INE funcionando juntamente com sistemas de microfone, né? E a potência de RF é fixa em 30 miliwatts dos transmissores PSM 300, que dá um ótimo alcance, uma ótima cobertura aí, tá certo? Agora, acima do PSM 300, a gente pula para a linha PSM 900, tá aí a foto da frente, né, de um P9T, né, do transmissor PSM 900, e aqui a traseira do P9T. E o bodypack aqui na direita, você vê que ele é muito parecido, né, se não quase idêntico, ao P3R, por exemplo. Então o P9R é o receptor da linha PSM 900. Alguns detalhes aí, o que diferencia o PSM 900 aí de outros produtos. Então, ele também possui varredura de RF, sincronização via infravermelho, da mesma forma que o PSM 300, antenas externas também, o que permite você usar combinadores de antenas para combinar sistemas múltiplos PSM900. Se você quiser usar 4 sistemas PSM900, você pode usar um combinador de 4 canais. Se você quer usar 8 sistemas PSM900, você pode usar um combinador de 8 canais. Se você quiser usar 12 sistemas PSM900, você pode usar um combinador de 4 canais junto com um combinador de 8 canais. A gente vai ver já já esses modelos disponíveis da Shure. Então eu posso combinar várias antenas para transmitir através de uma antena só. Combinar vários transmissores, tá certo? Posso montar em rack também, ele vem as abinhas para ser montado em rack, com um só por unidade de rack, ou até 2 PSM900 por unidade de rack, podendo montar de par em par. Já possui chassi de metal e possui potência de RF selecionável, 10, 50 ou 100 miliwatts. Fernando, por que os sistemas possuem, por exemplo, que nem esse, o PSM900, potência de RF selecionável? Depende do que você quer cobrir, depende do alcance que você quer. Você pode aumentar a potência se o alcance do sinal de RF você quer um alcance maior, tá certo? Você diminuindo a potência, você diminui as chances de interferência, a chance de intermodulação também. Então você com potência mais baixa, se é suficiente para você cobrir toda a área, você está trabalhando com um nível de interferência menor, você está trabalhando com um nível de intermodulação menor, reduzindo o ruído de piso de todos os seus sistemas sem fio e tudo mais. Lógico que a gente tem um webinar, alguns webinários voltados para RF, então você pode dar uma pesquisada no YouTube depois, e assistir esses webinars para ajudar você a entender mais sobre o sistema sem fio, né? Já o PSM 900, então, você pode fazer uma seleção de frequência muito ampla, porque você tem 36 MHz de banda de sintonia, em comparação, por exemplo, ao 24 MHz do sistema PSM 300. Então isso te dá uma flexibilidade maior, uma quantidade maior de sistemas de INE que podem funcionar ao mesmo tempo, né? E é lógico que a quantidade de sistemas de INE que podem funcionar ao mesmo tempo depende de vários fatores. Um deles é em que cidade você está usando o sistema sem fio, qual que é a quantidade de canal de TV analógico, digital, que tem na mesma banda que você está usando para o sistema INE. Então tudo isso é que vai limitar, tá? A Shure também possui o P9HW. Veja só que o P9HW aí, desculpa, o P9HW é um sistema de INE com fio. O bodypack é muito similar ao bodypack P9T, né? Só que ele possui aí um conector, um cabo em Y com 2 XLR de entrada. Então ele é um sistema de monitoração pessoal com fio. É uma ótima opção para você usar para o baterista, para o tecladista, se ele não se moveu, até percussionista, se não se move muito, tal, ou algum outro músico que, enfim, fique
parado no palco, que não se movimenta e não há necessidade de você colocar um sistema de ninho, um sistema sem fio. Então, maestros também, eu já vi várias vezes em vários shows, em gravações de DVD, você tem a presença de um maestro ou um diretor musical no palco, ele pode usar um sistema de ninho com fio e ele coloca lá o bodypack preso lá ao pedestal, preso ao púlpito, à estante de partitura dele, e ele pode ajustar, enfim, o volume e pode, enfim, ficar mais confortável aí, não ter nada preso ao corpo, né? Então, é uma opção aí você usar um sistema de monitoração com fio. Então, ele é muito similar ao P9T, ele possui o painel para fazer o LCD, para fazer todos os ajustes e acessar o menu. Ele também tem a tecnologia Mix Mode ou estéreo, que permite você fazer aquelas diferentes mixes, né? Tem limitador de volume, tem um compressor aí para você não exagerar no volume e tudo mais. Ele possui um equalizador paramétrico de 4 bandas, o que é muito interessante, possui 2 níveis de entrada de linha, que você pode ajustar. Ele funciona com duas baterias AA, que permite para pilhas alcalinas, até quase 9 horas de uso, né? Então, de muito longa duração, né? Tem opcional que é usar bateria recarregável, ASB 900, né? Que permite que você tenha um tempo longo de uso, maior até do que a bateria alcalina, né? Um indicador de bateria com LED. Então é um sistema muito flexível, né? Você inclusive pode colocar ele no modo de economia de energia, que vai fazer com que ele desligue automaticamente e isso vai preservar a vida dele, tá certo? Então, eu acho importante você sempre pensar na opção de usar um sistema com fio, sempre que você, enfim, tiver numa situação em que o músico está parado, em que ele não vai se mover. Tá certo? Maravilha. Opa, pulei duas. O outro sistema sem fio é o PSM-1000, né? Da linha de monitoração pessoal da Shure, é o sistema mais sofisticado, é o sistema que tem os recursos mais avançados e é um dos sistemas mais usados no mundo para todo artista ou situação extrema e as aplicações mais diversas, né? Quais são as características do sistema PSM-1000? Ele tem várias características que são idênticas ao PSM-900, porém com algumas características a mais, né? Então ele possui uma qualidade de áudio um pouco melhorada em relação ao PSM-900. Então, alguns algoritmos, alguns processamentos de sinal que foram colocados no PSM-1000 que permite que ele tenha uma qualidade de áudio um pouco acima do PSM-900, que já tem uma qualidade excepcional, né? Ele tem uma alta estabilidade de RF, ou a melhor estabilidade de RF em comparação a qualquer sistema de NIR do mercado hoje. Os bodypacks possuem 2 antenas, como você pode ver aí na imagem. Então o receptor possui uma qualidade muito grande de RF, uma estabilidade muito grande, porque se aplica a mesma ideia das 2 antenas para sistema sem fio, que é o diversity, que é você ter o mesmo sinal de RF nas 2 antenas. Se há alguma variação desse sinal, o bodypack sempre vai usar o melhor sinal, né? Ou ele vai trabalhar com um algoritmo para que ele consiga extrair o melhor sinal de RF dessas 2 antenas. De forma bem simples, a ideia é essa, né? O que mais que tem diferente do PSM-900? O PSM-1000 possui 2 conectores de rede. Então ele tem um switcher de redes atrás dele, porque ele tem 2 portas de rede. Então você pode, se você tiver 4 PSM-1000 no rack, 6, 8 PSM-1000 no rack, você pode ligar ao cabo de rede em um deles, fazer uma cascata de um para outro. Para que serve o conector de rede? Para você ligar no computador e acessar o PSM-1000 através do Wireless Workbench. WWB, Shure Wireless Workbench, é o software de coordenação
monitoração, programação do sistema sem fio da Shure que possuem conectores de rede. Então você pode, através do Workbench, fazer a monitoração do seu sistema, né, fazer os ajustes através do computador, colocar o nome no canal, fazer todos os ajustes de RF, ajuste de sincronismo infravermelho, né, a captura do scan. Você pode fazer o scan com o BodyPack P10R, tá certo? Porque o P10R é o seu receptor, não é isso? De RF. Então você pode, com o P10R, fazer um scan, fazer a varredura de radiofrequência na banda que ele trabalha. O BodyPack faz esse scan, faz essa varredura. Você transfere essa varredura do BodyPack para a base transmissora através de infravermelho. A base transmissora passa a ter aquele scan, e você vai poder visualizar esse scan no Workbench na tela do seu computador e fazer a coordenação de frequência, cálculos de frequência e tudo mais. Então é um sistema extremamente sofisticado e só possível com o PSM-1000, né? Ele é totalmente compatível com o sistema PSM-900 de os bodypacks, possui equalizador, fonte interna, cascata de AC e tudo mais. Em relação à radiofrequência, né, o PSM-1000 também trabalha em 10, 50 ou 100 mW selecionável, possui uma quantidade de frequência selecionável muito grande, porque ele tem uma faixa de sintonização mais extensa, né, de 72 ou 80 MHz. Então isso dá uma quantidade de sistema sem fio, uma quantidade de INIR, né, muito grande que você consegue trabalhar dentro do mesmo ambiente, tá certo? Então essas são basicamente as características do sistema PSM-1000. Tá? Se eu fizer um comparativo das potências de RF de cada sistema, então o PSM-300 trabalha em 30 mW físico, o 900 e o 1000, 10, 50 ou 100 mW, tá certo? Ok, como é que eu faço para conectar e configurar os meus sistemas de INIR? Bom, tem um gráfico aí básico, né, uma imagem aí, dando a ideia básica. É lógico que você tem as suas fontes de som, né, a microfone, os instrumentos, bateria, percussão, né, você tem a fonte sonora sendo captada através de sinal de linha ou microfones conectados na sua mesa de som, e aí você tem as saídas da mesa de som conectada ao seu sistema de transmissão. Então lembrando que a base é um transmissor. Então aqui, por exemplo, tem lá, está escrito um canal de P3T, que seria o PSM-300, a base do PSM-300. Então você pode ter dois canais chegando no seu sistema PSM-300 e trabalhar isso de forma estéreo, ou seja, uma mix estéreo, vai chegar no fone de ouvido, né, um sinal estéreo, ou então trabalhar no formato Mix Mode, que permite que você tenha a banda mixada de um lado, né, e o vocalista, por exemplo, ou o artista, né, ou o músico só individual no outro canal. E trabalhar com o PAN, né, com o Knob aí para poder ajustar a sua mix aí entre a imagem, mais a banda e menos o artista, ou vice-versa, né? Então, basicamente, a conexão é essa, e é óbvio que é uma conexão bem simples, né? Agora, como que eu posso começar? Pô, eu nunca trabalhei com INIR, vou começar a trabalhar agora, ou a banda resolveu agora adotar sistemas de INIR, né? Como é que eu preciso me planejar? Então, você precisa colocar no papel o máximo de informações possíveis, né? Então, assim, quantas pessoas tem na banda? Então, essa pergunta pode parecer simples, mas às vezes ela não é. Então, vamos lá. Se sua banda tem 5 músicos, você pode pensar, eu tenho só 5 pessoas na banda. Não. Lembre-se que, por exemplo, você, como técnico de monitor, é importante que você tenha também um bodypack, que você também possa escutar a mix, que você possa escutar a mix de cada um, como que isso funciona. Então você tem que pensar que você também vai precisar de um sistema de INIR, ou pelo menos de um bodypack, só para você. E a gente explica um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Outra opção, o produtor musical, ou o road, né? Quer dizer, o técnico da banda ali, o técnico de bateria, o técnico de guitarra, o assessor aí do artista, quer ficar escutando também a mix dele durante a passagem de som, até durante o ensaio, ou mesmo durante o show. Então você pode trabalhar com mais sistemas de INIR do que a quantidade de músicos na banda, né?
Você pode ter convidados, né? Meu artista sempre convida alguém para tocar com ele. Então, deixa um canal de e-mail já preparado para esse, um ou dois, ou até às vezes mais, né, convidados. Então, pensar em tudo isso. Né? E pensar também o quê? O que cada um deve ouvir. Será que eu consigo trabalhar todo mundo estéreo? Será que eu vou trabalhar mono? Será que eu vou trabalhar mix mode? Como que eu vou trabalhar com cada um? Faz um plano disso, converse com os músicos, né? Se possível, se ele não conhecer o sistema, teste para ele conhecer. Então você precisa saber quantas mix são necessárias, né, quantas mixagens, quantas linhas de mixagem, né, quantos auxiliares na mesa você vai precisar, né, e quantos transmissores, certo? Põe tudo isso no papel. Então, quando a gente tem uma banda aí, uma formação básica ali, até um pouquinho mais avançado que básico, né? Então, um vocalista, um baterista, um guitarrista, e duas guitarras, ou um violão e uma guitarra, né? Então você precisa saber quem escuta o quê, quem quer escutar o quê. Muitas vezes o baterista vai falar, não, eu quero escutar só uma mix da banda toda, enfim, e depois não precisa sobressair nenhum instrumento, nem nada. Então você precisa saber quem vai escutar o quê. Tá certo? E é lógico que também discutir, né, quer dizer, conversar isso com cada músico. Porque é lógico que todos os músicos vão querer escutar tudo, vão querer tudo estéreo, né? E enfim, nem sempre há necessidade. Então é uma questão de se conversar com eles, tá certo? Então vamos pensar uma primeira situação, que é a situação de todo mundo escutando a mesma mix. Né? Vamos supor que está todo mundo escutando a mesma mix estéreo. Então você pode ter um body pack para cada músico com um transmissor. Então esse transmissor manda essa mesma mix estéreo para todo mundo. Então não tem como cada músico escutar alguma coisa individualmente, né? Todo mundo vai escutar a mesma mix, tá certo? Então é uma situação hipotética, mas que pode acontecer. Você pode ter um transmissor PSM300 só e, por exemplo, que nem está na imagem aí, 5 bodypacks. Inclusive um bodypack para você também. Então você pode colocar todos esses bodypacks na mesma frequência, né? Óbvio, para que todo mundo possa escutar a mesma mix, tá certo? Qual outra ideia? Você tem a banda tocando, mas uma mix mono para o vocalista e uma mix mono para os demais músicos. Como que isso funciona? Bom, você coloca um body pack para todo mundo e todo mundo na mesma frequência. Mas trabalhando no formato mix mode, o que você vai fazer? Todos os músicos ficam só escutando o lado R. Então eles vão escutar nos dois fones de ouvido só a sua mixagem do lado R. E o vocalista vai colocar o pan dele do body pack todo para a esquerda, para o lado left, e vai escutar a mix que foi feita só para ele. Então, com um transmissor só e com 5 body packs, eu consigo trabalhar aí com duas mix diferentes, né? Olha que ideia legal. Então é uma ideia que não é muito cara, né? Você compra um transmissor e 5 body packs, e você consegue trabalhar aí com o seu artista uma mixagem individual para ele, mono, lógico, ele vai escutar nos dois fones, nos dois ouvidos a mesma mix, e os músicos todos vão ter que escutar a mesma mix também nos dois fones, tá certo? Então isso é a configuração, left para o vocalista, right para o resto da banda. Bem interessante, né? Então isso é totalmente possível. Veja só, você está transmitindo uma frequência só, mas só como naquela frequência você está transmitindo dois sinais de áudio, então permite que você trabalhe dessa forma, né? Ok? Posso também ter uma mixagem mono para o artista, né? Para o vocalista, por exemplo, os demais músicos no canal R e posso pôr um body pack com fio para o baterista, tá certo? Então, todo mundo continua no setup que eu dei anteriormente, só o baterista vai ter uma mixagem dedicada e como ele vai ficar sentado o tempo todo, eu tenho um body pack com fio para ele. Muito legal, né? Funciona muito bem também e uma forma simples. Você continua usando, por exemplo, 4 auxiliares do seu sistema, né, da sua console para fazer essa mixagem. Se você for mandar estéreo para o baterista, que vale a pena. Né? Ele vai ficar bem contente. Tá bom? Então, são ideias básicas. E é lógico que, acima disso, você pode trabalhar com um sistema de NIR para cada músico, todos em estéreo, enfim. Né? Então, aqui são alguns exemplos simples para vocês entenderem as possibilidades. Então, maravilha? Agora, um dos fatores muito importantes.
Coordenação de frequência. Então, você precisa se preocupar o tempo todo que o sistema sem fio depende do uso de radiofrequência. Então, como é que eu faço para usar corretamente um sistema sem fio? Eu preciso saber e preciso me preocupar com todos os detalhes técnicos relacionados aos sistemas sem fio. Por exemplo, usar conectores adequados, cabos adequados, o cabo de RF. Quanto maior o comprimento, maior a atenuação. Então, já vi muitas vezes a pessoa tem um cabo de antena de 20 metros e mesmo que ele esteja usando a antena aqui a 2 metros, ele tem aquele cabo todo enrolado de 20 metros, sem usar todo o comprimento dele. Então, o que acontece? Você está perdendo. Se o cabo for de 10 metros e for um cabo RG58, o cabo fino aí comum que quase todo mundo usa nos seus sistemas de antena, ele vai ter 5 dB de atenuação. Então é uma atenuação muito grande. Então, sem necessidade. Então você pode ter um cabo mais curto nesse caso. Tenha cabos de vários tamanhos. É muito importante. Use o tamanho do cabo necessário para cada situação. Se você precisa de um cabo longo, você vai usar um cabo longo, mas tome cuidado. Há um limite, tá? Você não pode ter um cabo muito longo, porque a perda será muito grande também. Pensar nas antenas, posição de antena, o tipo de antena mais direcional, posso usar uma antena helicoidal, posso usar uma antena PA, famosa PA, né, que é a antena LPDA, log periódica, se eu vou usar combinadores de antena ou não, que tipo de combinador eu vou usar, qual que é a qualidade do... qual que é a qualidade do combinador que eu vou usar? Tomar muito cuidado, porque o combinador está somando os sinais de RF, então ele precisa se preocupar com a qualidade do sinal de RF, né? Será que eu tenho um scanner, eu tenho o Wireless Workbench para poder fazer a coordenação de frequência? Então se preocupar com tudo isso, tá certo? Então, qualquer sistema, se eu não tiver um Wireless Workbench, eu posso usar o próprio Bodypack para fazer o scan e transferir esse scan via sync para os meus receptores. Então você pode fazer o scan com o seu Bodypack e transmitir o scan que você fez para o seu receptor. Com isso você vai conseguir coordenar a frequência de todos os seus sistemas sem fio, para que cada um tenha uma frequência, não como está na foto aí, porque na foto todos estão na mesma frequência, né? Para que você possa escolher as melhores frequências para cada transmissor, né? Eu sugiro, sempre leiam os manuais, tá? Há uma deficiência na gente, às vezes, esquecer de ler o manual. Tudo isso está explicado no manual sempre, tá certo? Sempre tem dicas de como fazer esse escaneamento e como fazer a melhor coordenação de frequência, mesmo usando apenas os sistemas sem fio, né? Tá certo? Agora, é claro, existem muitas dicas para se trabalhar na mixagem e cuidados que você deve tomar com relação a mix, para deixar a mix agradável para o artista, né? Então, importante você se preocupar com a mixagem, se preocupar também com o volume, com a intensidade que o som que o artista está escutando, orientá-lo quanto à exposição a altos níveis de SPL. Então, se o artista tem o costume de trabalhar com volume muito alto, isso pode ser prejudicial para ele, né? Fones de ouvido. Bom, do sistema de NIR tudo vai acabar no fone de ouvido, né? Então é importantíssimo você ter fones de ouvido de qualidade também. Existem vários modelos de fone de ouvido com várias características diferentes, quantidade de drive, máximo SPL, a possibilidade de você trocar o cabo, trocar mesmo o próprio driver se der um defeito, né? Toda a linha SE da Shure de fones in-ear tem uma qualidade excepcional. Você pode escolher aquele melhor fone que é melhor na sua aplicação e tudo mais, tá? Então, lembrando que sempre que o fone de ouvido é o último aí da cadeia. Então é importante que você trabalhe com um fone de ouvido de qualidade, né? Outros acessórios, como combinadores de antena. Então o PA401 é um combinador de antena. Ele vai somar o sinal de RF de 4 canais aí, tá certo? Então você consegue trabalhar com 4 INEs, 4 transmissores ligados num combinador para que você possa usar uma antena transmissora só.
ele é compatível somente com o sistema PSM300, o PA411. Né? Tem um pouquinho mais sofisticado, um combinador mais sofisticado, que é o PA421, que é feito para trabalhar com sistemas 900, 1000, mas também pode trabalhar com o sistema PSM300. Só que ele é um combinador um pouco mais sofisticado, mas também de 4 canais, tá vendo? Ele tem 4 conectores BNC atrás e tem um combinador de antena aqui na frente, quer dizer, ele tem um splitter passivo aqui na parte frontal dele, que é independente do combinador aqui dessas 4 antenas, que é a saída aqui na esquerda, tá certo? O PA821 é muito similar ao 421, só que ele possui 8 entradas de antena, tá vendo? Eu posso combinar até 8 canais, por exemplo, de PSM-1000 ou PSM-900, tá certo? Saindo com o sinal aqui combinado numa antena só, aqui na frente eu tenho esse combinador passivo que me permite, por exemplo, ligar 2 PA821 junto numa antena só, ou um PA821 com um PA421 e assim por diante. Antenas. Existem vários tipos de antena. Antenas omnidirecional, como a UA860 aí na direita, que é uma antena omnidirecional. Você tem uma dispersão circular praticamente, né? Ela parece com um pneu, né? Um donut aí, tá certo? Ou as antenas mais direcionais. PA805, que tem um formato aí quase que cardioide, de cobertura, de dispersão, e a antena helicoidal, a IH89, que possui uma polarização circular e ela é mais fechada, ela é mais seletiva do que a antena LPDA, que é a famosa PA, tá certo? Existem alguns outros acessórios, como os carregadores de pilha, né? Todos os bodypacks de metal você consegue usar pilhas recarregáveis da própria Shure com a base inteligente para fazer a carga dessas pilhas, e muitos artistas têm escolhido, muitos técnicos, muitas bandas, têm escolhido usar a pilha recarregável, porque a longo prazo, né, as pilhas já se pagaram e você tem uma qualidade superior, um controle superior, até uma durabilidade superior em comparação às pilhas alcalinas, tá certo? Então, assim, quais são os benefícios do sistema PSM, do sistema de INE? Né? Qualidade de áudio, estabilidade, mobilidade no palco. Você pode usar pilha recarregável, trabalhar com mix diferentes, mix mode ou estéreo, conforto e a garantia que só a Shure tem. Então a Shure é uma das empresas líder na fabricação de sistemas de INE, que agrada a todos os músicos, técnicos e artistas aí, tá bom? Então esse foi o nosso bate-papo. Fica aqui o meu e-mail, meu nome. Por favor, se tiverem curiosidade, acessem o site da Shure no Brasil, shurebrasil.com, ou a página no Facebook da Shure, ou o grupo de usuários Shure no Brasil. Entrem, anotem esse link, entrem e façam parte. A gente está com o tempinho um pouco curto, eu vou abrir rapidamente para vocês fazerem as perguntas, tá? Façam rapidamente aí que a gente tem só poucos minutinhos aí para responder, ok? Ok, pessoal. Tem uma pergunta aqui: qual é o programa que faz o gerenciamento de RF? O programa da Shure é um programa gratuito, não paga nada, que é o Wireless Workbench, tá? Shure Wireless Workbench, ou WWB. Se você quiser digitar no Google, WWB Shure, vai aparecer alguns links, entre no site da Shure que você consegue fazer um download. Tem uma pergunta aqui também sobre a questão das pilhas recarregáveis. Isso, eu falei que as pilhas recarregáveis funcionam nos bodypacks de metal, qualquer um, inclusive do PSM 300, tá? No P3R, só que tem que ser a versão A. Então eu falei que ele funciona nos bodypacks de metal, ok? O que é muito interessante. Deixa eu ver outra pergunta. Obrigado, de nada. Sim, tem vários webinários, por favor. A pergunta é se há mais material sobre radiofrequência e tudo mais. Sim, acessem o YouTube, digitem lá Shure Brasil. Vocês vão entrar no canal da Shure no Brasil
Vocês terão acesso a muitas informações, tem vários vídeos, todos os webinários são gravados e são postados lá, inclusive esse daqui, provavelmente até segunda ou terça-feira já estará disponível no YouTube, é só você acessar e poder assistir, ok? Aonde quiser, da forma que quiser. A pergunta é se eu posso usar o mesmo sistema de antena. Não, o INIR, ele é um transmissor. Então a antena é uma antena transmissora. Nos sistemas de microfone sem fio, as antenas são receptoras. Você não pode misturar. Você tem que ter antena para transmissão e antena para recepção. E é importante deixar afastado. Nunca deixar próxima uma antena da outra. A antena de transmissão tem que estar a uma certa distância, afastada da antena receptora, tá ok? Você não pode misturar. O que é um Spectrum Manager? A palavra manager é gerenciamento, né? Então, um Spectrum Manager é algum equipamento, ou algum software, ou algum recurso do seu equipamento que permite que você gerencie o espectro. Então, existem vários níveis diferentes de gerenciamento de espectro, né? Então, esse é um termo genérico, mas a Shure possui, por exemplo, um scanner, o AXT600, que é um scanner para você gerenciar RF, tá certo? Você vai escolher a antena PA805 ou HA8090, 8089, desculpa, dependendo da área que você quer cobrir. Quanto mais direcional a antena, maior o alcance do sinal de RF. Agora, mais seletivo é também. Então, uma antena omnidirecional, você cobre uma área circular em volta da antena. Então, você precisa ter isso em mente. Quanto mais direcional a antena, maior o alcance do sinal de RF, no caso de um transmissor. Porém, mais seletivo é, quer dizer, né, a faixa com que eu vou cobrir é menor também, tá certo? Ok, no sistema de linha você só pode usar antena passiva, você não pode usar antena ativa. A antena ativa é só para sistemas de microfone. Pilha recarregável é aconselhado usar a linha de pilha da Shure, ok? Você pode, pelo Wireless Workbench, fazer o scan através ou de equipamentos Shure ou de algum scanner externo que permita você fazer a importação, tá? Deixa eu ver a última pergunta. Pilha comum, pode usar, só procure pilhas de qualidade, compre de fontes confiáveis, porque existe muita pilha falsificada no mercado, existe muitas falsificações, então tome cuidado de quem você está comprando a pilha, tá certo? Então tá bom, gente. Desculpa aí que o nosso tempo já está no limite. Muito obrigado pela participação de todos e fiquem ligados. Toda sexta-feira temos um webinar aqui online, tá bom? Um abraço, até mais.